Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório comigo, Eliane Oliveira. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e nesse vídeo nós vamos ver a respeito das escalas de depressão. Duas escalas específicas que nós vamos trabalhar, então eu vou trazer a ideia de como que corrige, qual que é a diferença entre elas e uma dica também muito importante de como a gente utiliza ela para ir monitorando a evolução do quadro, então, do paciente, ok? E gostaria de agradecer a sugestão do tema, Maria Lúcia, ela é aluna do meu curso online de transtorno depressivo maior, manejo clínico em TCC e também acompanha aqui o canal. Então gostaria de convidar também você, caso tenha interesse por um tema específico, a colocar aqui nos comentários e também contribuir, com outras sugestões, são sempre muito bem-vindas. E também não esqueça, se gostar, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Bora lá então? Bom, então o que acontece? Nós vamos ter aqui, de mais comum, dois tipos de escalas para a gente fazer a avaliação do nível de depressão, ok? A gente já viu que a depressão, ela tem os critérios diagnósticos que são confirmados pelo DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele, então, vai ser uma base tanto para o terapeuta em TCC, quanto também para o psiquiatra, para estabelecer se aqueles sintomas realmente condizem com um quadro depressivo ou não. Nós temos dois tipos de escala, que é a escala Beck, que é o BDI-2, a versão 1 já está desfavorável e a versão 2 está favorável pelo CRP, e uma escala mais aberta que chama escala de Hamilton, ok? Que é utilizada tanto por psicólogos quanto por psiquiatras. A BDI-2, que é a escala de Beck para depressão, ela é apenas utilizada por psicólogos. Então, quando a gente vai comprar, a gente precisa colocar, então, o nosso número de CRP para poder fazer a aquisição. Então, ela tem o uso restrito, beleza? O que acontece? A escala Beck, ela tem 21 itens que a gente vai, então, mapear em cima de níveis de sintomas para cada um desses 21 itens. A pessoa, então, vai anotar de 0 a 3, ela vai circular aquilo que mais representa em termos de níveis para cada sintoma. Ele vai trazer diversos sintomas, então, tristeza, culpa, orientação para o passado, desânimo, apetite, alteração de sono, libido. Então, vai trazer vários itens que realmente fazem com que a depressão crie um impacto nesse sentido na vida da pessoa. É uma escala de autopreenchimento, ou seja, a pessoa mesmo vai lá e você vai entregar para o seu paciente e ele vai preencher colocando então os itens que mais correspondem com aquilo que representa a última semana dele, de como ele está se sentindo, incluindo o dia que ele está ali presente com você no consultório, ok? Ela então tem o score de como a gente vai medir esse nível, então, de gravidade para a depressão. Se a soma dos 21 itens que o seu paciente preencheu der de 0 a 13, então o humor dele está normal, a gente não precisa fazer nenhum tipo de intervenção. Se tiver de 14 a 19, já está representando uma depressão leve. De 20 a 28, uma depressão moderada, e de 29 a 63, que é a pontuação máxima da escala, aí a gente considera, então, um nível de depressão grave, ou seja, os sintomas estão produzindo um impacto muito significativo na vida da pessoa. Isso vai nos ajudar, então, a perceber aonde que estão os sintomas mais graves e também vai nos ajudar a entender qual que é o nível de dificuldade que a gente está enfrentando, qual que é o nível de enfrentamento e o nível de gravidade do transtorno, ok? Já a escala de Hamilton, ela é uma escala de aplicação, por assim dizer, aberta. Ela não precisa ser comprada exclusivamente. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também para vocês o link
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde vocês vão encontrar uma escala de 21 itens. Essa escala, ela pode ser encontrada de 17 até 24 itens, mas a que a gente encontra e acaba encontrando mais comum são esses 21 itens. A aplicação dela não é de autopreenchimento. Quem aplica, geralmente, é o próprio psicólogo ou o próprio psiquiatra no modelo de entrevista. Então, a gente vai perguntando para a pessoa à medida do que ela vai sentindo em relação a cada um item que está descrito ali na escala e a gente vai avaliando também por uma observação que a gente faz em relação à mudança de humor, alteração de afeto, como que o paciente está se posicionando ali. O ideal da aplicação dessa escala é que seja feita por duas pessoas, um entrevistador e um observador, né? Mas a gente também pode utilizar solo, né? Só a gente dentro do consultório. Nesse caso, ela vai demorar um pouquinho mais a ser aplicada, entre 15 a 30 minutos. A escala Beck, ela demora de 5 a 10 minutos, porque ela é de autopreenchimento, então a gente tem essa diferença entre elas. Como que a gente faz a correção? Então, eu trouxe aqui os scores da escala de 21 itens, ok? Claro que se tiver menor os seus itens ou se tiver maior o número de itens, esse score aqui ele vai alterar, ok? Então, de 0 a 6 pontos, a gente considera que a pessoa está sem nenhuma alteração de humor, então tá normal. De 7 a 17, a gente tem uma depressão leve. De 18 a 24, uma depressão moderada. E score acima de 25, depressão grave. Nesse caso, então, a importância dessas escalas vai ser ajudar justamente a gente identificar o nível de gravidade do quadro. Mas mais importante do que isso, essas escalas vão ajudar a gente a identificar também quais sintomas estão mais agudos. Ou seja, quais sintomas estão mais presentes, mais fortes na vida, então, do paciente. A partir disso, vai nos ajudar a entender por onde que a gente vai começar a nossa intervenção. Então, se está mais forte o sintoma de tristeza, de culpa, um sintoma de alteração de sono, então a gente vai começar por aí, porque significa que isso está mais agudo e que está representando um prejuízo maior aí na vida do paciente. Então, é por aí que a gente vai começar, então, os nossos trabalhos. Também vai ser importante porque a ideia é a gente ir fazendo aplicações ao longo do tempo, ao longo das sessões. A partir do momento que a gente faz essa aplicação ao longo das sessões, isso vai ajudar, então, a gente também a verificar como que está a evolução desses sintomas, como que está a evolução do nível do quadro e também se aqueles sintomas mais agudos, eles estão entrando em remissão e se tem alguns outros sintomas que estão oscilando mais para cima ou mais para baixo. Então, isso vai ajudar a gente a mensurar. Uma dica, então, é você fazer um gráfico, né? E esse gráfico ajudar, então, nessa avaliação. Geralmente, o gráfico é um gráfico de linha, onde você vai colocando os pontos, né? O score total que a pessoa teve em cada semana. E a partir disso também uma outra tabela onde você vai fazer a avaliação do nível de gravidade de cada sintoma. Isso vai ajudar justamente a você ter uma percepção mais objetiva nesse sentido. E aí você mesmo pode fazer um gráfico no Excel para te ajudar dessa maneira, ok? Além disso, uma dica muito importante é o seguinte: geralmente eu aplico essas escalas, elas pelo menos durante 3 a 4 sessões, até mesmo as 5 sessões repetidas. Então, todo início de sessão eu faço a aplicação das escalas para eu ir o quê? Acompanhando como que está esse nível de gravidade. Mas não só isso, para também identificar se aquilo é realmente depressão. O que acontece? Vamos supor que você aplicou a escala Beck. Eu, particularmente, não utilizo a escala Hamilton, eu prefiro a escala Beck, justamente por ter toda essa questão mais estruturada, e a Hamilton, ela gera um pouquinho mais, né, de trabalho, e mesmo assim, a fidedignidade dela, muitas vezes, não é tão bacana assim, porque ainda faltam algumas mais pesquisas nesse sentido, mas é uma escala que está sendo aplicada há mais de 50 anos, então, se você quiser também experimentá-la, é super válido, ok? Mas nesse
caso, então, da escala Beck, o que eu faço? Eu faço a aplicação, então, na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira, na quarta e na quinta, por exemplo. Eu apliquei 5 sessões direto. Eu vou observar, então, o nível de gravidade. Muitas vezes, a pessoa lá na primeira aplicação, ela teve uma pontuação 40. Pontuação 40 para a escala Beck é um nível grave, então. Só que na segunda sessão, isso já abaixou para 35. Beleza, ainda vamos considerar grave. Na terceira sessão, abaixou para 25. Olha, tá moderado. Na quarta sessão, baixou para 19. Tá leve. Na quinta sessão, tá normal já. Então significa que possivelmente isso não é um quadro depressivo, até mesmo porque a depressão ela não remete tão rápido assim, principalmente uma depressão grave. Nesse caso, então, uma justificativa seria que a pessoa estaria mais saturada, mais desregulada no humor e emocionalmente, e à medida que ela começou a fazer a terapia, isso foi se regulando e foi cedendo, né? Então, nesse caso, não seria um quadro depressivo. Agora, se eu tenho lá, a pessoa teve 40 pontos, depressão grave, na próxima sessão eu aplico 38, tá se mantendo. Na outra sessão, 42. Na outra sessão, 35. Na outra sessão, 40 de novo. Então, significa que esse score, ele tá oscilando muito pouco. Pelo fato, então, de ter pouca oscilação, nos mostra, então, que realmente esse estado é um quadro depressivo. E aí eu consigo ter uma confirmação daquele diagnóstico e consigo também, a partir daqueles sintomas que estão mais agudos, a fazer o meu planejamento de intervenção, ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de comentar aqui e também não deixe, de trazer a sua sugestão para novos temas. Vai ser sempre muito bem-vindo. Então, um beijo, muito sucesso em seus atendimentos e até o próximo. Tchauzinho!